Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira. Olá, galera, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez aí pela sua visita. E no meu canal aqui, Café Pingado, né? Ciências Sociais, Direito e Geeks. Agradeço o apoio de sempre. Muito obrigado pelos likes, pelas curtidas, pelos comentários, né? Agora com a página lá no Face fica melhor ainda, porque você já deve ter observado no meu vídeo anterior da aula de Sociologia Jurídica, que eu estou disponibilizando comentários, né? E uma série de outros links que também fazem parte do aprofundamento das aulas, dos vídeos, das dicas de documentário, dicas de entrevista que eu estou postando aqui no meu canal. Então agradeço imensamente aí seu apoio. Se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é, marque o sininho, dê o seu like, né, e se inscreva, porque o material, né, já está muito legal e a gente vai procurar sempre colocar materiais melhores ainda, né, no nosso canal aqui. Então, quem foi João Goulart? Então, essa dica de documentário, né, é sobre o documentário do Silvio Tendler, que você vai ver aqui embaixo o link dele completo. E logo aí do lado você vai ver um pequeno trecho, né, um pequeno trailer desse documentário do João Goulart, do nosso último presidente eleito democraticamente antes de 1989, quando se deu então a eleição do Fernando Collor de Mello. Então você vai observar a trajetória do Jango, né? Como ela foi uma trajetória brilhante desde que foi descoberto por Getúlio Vargas, lá em São Borja, e que Getúlio introduz ele então na estrutura política lá da cidade de São Borja. Depois ele passa por uma série de etapas, né? Desde deputado, chega ao Ministério do Trabalho do próprio Getúlio Vargas, na segunda passagem de Getúlio, agora quando foi eleito democraticamente. Tem toda uma participação também efetiva junto com Juscelino Kubitschek, né? E aí como vice de Jânio Quadros, a partir de 1961, e através do momento em que houve a renúncia, né, do próprio Jânio Quadros, Jango então é chamado para poder assumir a presidência da República, sendo que no momento em que o Jânio Quadros pede a renúncia, Jango estava viajando, né? Estava nos países do Oriente, da China. E aí o que acontece? Ele é chamado, e quando é chamado e chega aqui no Brasil, você vai observar que houve então uma mudança, né, nas normas através do parlamento, né? O poder legislativo determina então que o Jango assumiria. Eles fizeram força para o Jango não assumir, mas não teve como impor isso logo em 61. E aí então o Jango assumiria como se fosse um primeiro-ministro, né? Houve uma estrutura parlamentarista para que tirasse o poder dele, porque o Jango era muito vinculado, né, e muito ligado às práticas sindicais, ao Ministério do Trabalho, né? Ele teve até uma proposta de duplicação do salário mínimo numa época, lá com Getúlio. Então isso aí foi bastante controvertido, e ele então tinha essa imagem, né, vinculada a ele do presidente do povo, né, das populações, né, o presidente da massa trabalhadora. Depois de uma conspiração, né, militar, há então essa declaração que você deve ter ouvido aí no início do vídeo, que foi a declaração original da época, quando foi declarada vaga a presidência da República. E esse documentário é muito importante para que a gente reflita sobre a nossa história, porque nos traz algumas reflexões, né? No senso comum, Jango é considerado um covarde, porque não reassumiu a presidência, foi para o Rio Grande do Sul, ficou um tempo lá com Leonel Brizola, e depois ele vai a exílio lá no Uruguai e depois na Argentina, onde ele acaba até falecendo posteriormente. Então você vai poder analisar se Jango realmente foi um covarde ou se, ao contrário, ele foi um herói. Por que herói? Porque no momento, né, ou momentos antes de efetivamente se dar o golpe militar, que naquele momento tinha o apoio
da população civil, de grande parte dela, tinha o apoio das Forças Armadas, né, tinha o apoio de uma série de outros setores da sociedade. Um golpe que acabou sendo aclamado. Sendo que havia também a Operação Brother Sun em andamento. Essa Operação Brother Sun, como bem explica o professor Carlos Fico, aqui do IFIX do Rio de Janeiro, Instituto de História da UFRJ, foi uma operação totalmente orquestrada com a Embaixada Americana e que, se houvesse alguma resistência ao golpe, seriam, né, enviados para cá, diretamente dos Estados Unidos, uma armada bélica, né, através do mar. Então haveria, sem sombra de dúvida, uma guerra civil, porque o Jango poderia convocar as Forças Armadas. Como qualquer presidente da República, ele é, né, o líder supremo das Forças Armadas. Ele poderia ter feito uma convocação extraordinária de emergência. Mas eu entendo que, em prol do povo, ele abriu mão disso. E ficou exilado durante muito tempo e teve um período muito difícil de sofrimento. Jango foi um grande político brasileiro, por mais que tenha tido essa chancela aí, né, do Getúlio, depois do Juscelino, e ficou com esse rótulo de um covarde. Eu acredito que Jango tenha sido tudo menos covarde. Aproveite então esse documentário, está logo aqui embaixo o link, né? Continue curtindo, né? Comente, tire suas dúvidas, critique, fique à vontade, eu estou sempre à disposição. Não esquece do café pingado, sem o café não tem como acompanhar o documentário. Um grande abraço, tudo de bom. Jango, evidentemente, é a continuidade dos anos JK. Era normal que eu fizesse a história do único presidente deposto e que morreu no exílio da história do Brasil. Com JK, eu falei sobre democracia. Com Jango, eu queria falar sobre justiça social. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. É a maior bilheteria do cinema documentário político brasileiro. É uma homenagem ao presidente que tentou fazer as reformas de base no Brasil, que tentou dar uma cara outra para o país e que sacrificou a sua vida e viver seus últimos anos no exílio.